Bem, vamos conversar agora com o rabino que atualmente mora no Rio de Janeiro, mas que por 16 anos morou em Israel. Eliyahu Haski, boa tarde, prazer em ter você aqui conosco no Linha de Frente. Muito obrigado, um prazer estar com vocês. Eliyahu, como a situação hoje está repercutindo em Israel? Nós temos aqui mais de 70 anos de guerra, de situação de guerra. Começou em 29 de novembro de 1947, data da partilha da ONU. Os países árabes estão em guerra com Israel. Agora, no dia 7 de outubro, 50 anos e um dia após o início da guerra do Yom Kippur, Israel sofre o maior ataque da sua história desde o Holocausto, com disparos indistintos com relação a vítimas inocentes que estavam ali numa balada se divertindo. Qual deve ser agora, na sua visão, o equilíbrio na contraofensiva de Israel para não prejudicar a liberação de reféns que estão em poder do grupo e podem ser mortos? Como Israel deve moderar a sua intervenção militar para neutralizar o Hamas e os outros 17 grupos terroristas que atuam ao lado dele, mas ao mesmo tempo, lembrando que tem adolescentes, jovens, mulheres ali em poder do grupo terrorista Hamas? Realmente é uma situação bastante complexa. Nós estamos falando de um grupo terrorista que joga mísseis de áreas civis, dentro de mesquitas, dentro de hospitais, dentro de colégios da ONU. Eles não respeitam a vida da sua própria população. E como a única primeira-ministra, a mulher de Israel, se os árabes abaixarem as armas, haverá paz. Mas se nós abaixarmos as armas, não haverá mais Israel. Então, nós vivemos uma situação onde a gente precisa realmente agir com muita força para eliminar esse mal, né? Esse mal chamado Hamas. Porque se nós não fizermos isso, nós teremos a continuação das barbáries que eles fazem. Estão me escutando bem? E aliás, indo no ponto, bastante objetivo e substancioso nas respostas, nós temos aqui 4 debatedores que vão fazer perguntas também, e eu queria que você mantivesse esse ritmo de respostas objetivas para dar tempo de girar o maior número de perguntas possível. Queremos aproveitar a sua experiência de ter vivido 16 anos em Israel. Eu quero fazer mais uma pergunta, pedir uma resposta rápida também. Eu estive já em Israel em 2015, estive no gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, dirigi perguntas a ele diretamente sobre o processo de paz. Ele afirmava exatamente isso que você disse, da inviabilidade de Israel celebrar paz enquanto houver grupos terroristas que não querem a paz, mas a destruição de Israel. Então, a operação feita por Israel deve ter como finalidade neutralizar esses grupos e procurar apoiar grupos moderados que conversem com Israel. Minha pergunta é a seguinte: num cenário em que haja a prevalência de grupos moderados, tanto na Cisjordânia quanto na faixa de Gaza, já foi feita a paz com o Egito, foi feita a paz com a Jordânia, com o país que estava em guerra com Israel. Então, no momento em que for possível celebrar a paz, estes assentamentos de colonos na Cisjordânia, que existem desde 1974, não seriam um fator complicador para a celebração do processo de paz? Olha, eu queria saber se estão me escutando bem? Muito bem. Perfeito. Então, nós temos uma situação aqui que, como você falou muito bem, já que grupos terroristas comandam essas áreas, não tem como ter paz. O grupo Fatah, da Autoridade Palestina, é chamado de moderada. Lembrando que eles foram os maiores terroristas da Intifada 1 e 2, onde mataram mais de 2.000 israelenses. Atualmente, o Mahmoud Abbas condenou por poucas horas o Hamas e depois voltou atrás, porque a maior parte do público na Cisjordânia apoia o Hamas. Existe muito Hamas ali dentro da Cisjordânia. Então, quando a gente chama de moderado, às vezes a gente não tem muita ideia, né, no Ocidente, o que é esse moderado. O Mahmoud Abbas, por exemplo, ele paga salário vitalício para a família de terroristas, como troféu até o final da vida. Então, isso é moderado? Na minha humilde opinião, a gente precisava, junto com a ONU, por mais que não é grande amiga de Israel, tentar trazer uma mentalidade mais ocidentalizada, menos agressiva, menos radical que existe no islamismo atual e trazer para dentro da faixa de Gaza ou para dentro da Cisjordânia. Acho sim que a partir do momento que a gente tem 2 estados para 2 povos, a gente tem que se ajeitar, né, e se recolocar Israel pela paz. Agora, todos esses países que você comentou que fizeram paz com Israel,
os que estão na divisa, não fizeram a paz porque estão convencidos que gostam dos judeus. Apenas fizeram isso porque Israel se tornou mais forte. Então Israel, ele só consegue a paz com o islamismo radical quando ele mostra os dentes, quando ele mostra que ele é forte. Não dá para chegar para um traficante estuprador e tentar incomodar a ética e a moral para fazer ele te amar. Só quando você mostra os dentes e faz ele ter medo, que ele começa a te respeitar. Assim foi o Egito. O Egito tentou engolir a gente em todas as guerras. Ele só parou porque Israel conseguiu mostrar apoio e melhoria militar. Então, não há conversa com terrorismo. No Egito é uma ditadura, o Catar hoje em dia é uma ditadura. Estamos falando de 56 países muçulmanos onde boa parte não existe liberdade para a mulher dirigir carro. Elas não podem votar. No Afeganistão, nos cemitérios das mulheres, nas tumbas, não tem nome, porque não precisa de nome para mulher. Nós estamos falando de islamismo radical. É muito importante, rapidinho para terminar essa frase, nós não estamos com briga entre povos. Nós estamos com brigas entre um pensamento ocidental livre, que o judaísmo pertence, contra o islamismo radical. Quem lê o Corão, e o Alcorão está tudo bem, mas quem olha a deturpação da Sharia, lei islâmica radical, vai ficar estarrecido com o cabelo em pé e vai entender que é impossível fazer a paz com terroristas. Eles precisam ser eliminados e aí todo mundo que sobrar, que é a maioria que quer a paz, vai conseguir fazer 2 estados para 2 povos, que com certeza é muito bem-vindo. Eliarro, já que Israel tem que ganhar a guerra, a próxima pergunta é do nosso comandante Robson Farinazzo, que é especialista em estratégia militar e geopolítica. A sua pergunta, comandante Robson Farinazzo, ao nosso querido Eliarro, que está aqui conosco. Boa tarde, Rabino. Como é que está o senhor? Tudo bem? Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Aqui no Brasil, o senhor sabe, nós temos muitos descendentes de sírios, libaneses, como temos também uma grande comunidade judaica, acho que é a segunda da América Latina, só perde para a Argentina, né? E a convivência aqui sempre foi muito boa, é excelente. A gente vê no mesmo condomínio descendentes dos diversos de gente que está em Israel e gente da Síria e do Líbano também. Com essa crise toda, que ela está ganhando contornos mundiais, né? Como é que está sendo aqui no Brasil? E o senhor que é rabino, que transita bastante na comunidade judaica, como é que está sendo isso? Esse confronto do Oriente Médio está se transplantando para o Brasil ou as relações estão mantendo a normalidade? Comandante Robson, sem a menor dúvida, isso está afetando aqui no Brasil. Lembrando que o principal motivo de paz que existe entre judeus e árabes é porque não existe estrutura terrorista no Brasil, não existem árabes com islamismo radical no Brasil, né, pelo menos de uma forma condensada, logo a paz. Você vai ver judeus de barba, você vai ver judeus de camisa branca, você vai ver judeus com a kippá, muito no Brasil, mas você não vê o islamismo radical com pessoas defendendo a ISIS, logo vai ter paz. É muito simples. Se você não tem terrorismo, há paz. A França está sofrendo com o islamismo radical, a Alemanha, todos os países da Europa, está todo mundo desesperado. O mundo está desesperado com o islamismo radical, só que as pessoas fingem. Eu não digo quem está conversando comigo, mas muitas pessoas do mundo afora fingem que não sabem o problema. O problema é o islamismo radical, só ele. Então, existe repercussão ao aumento, de acordo com algumas pesquisas judaicas da comunidade, é que teve um aumento de 1.300% de antissemitismo no Brasil. A gente está vendo pelo mundo afora pessoas dizendo solução final de Hitler, como faz falta, bebês judeus tinham que voltar a virar sabonete. E o que isso tem a ver com Israel? O que isso tem a ver com sionismo? O que isso tem a ver com farda, com exército? Nada. No fundo, tudo isso é uma falsa premissa para o verdadeiro antissemitismo. Quando você vê pessoas que representam visões pró-palestinas dizendo que a resistência do Hamas é completamente fundada, está tudo bem, porque é uma resistência, como teve numa discussão aberta entre os jovens da UFRJ, você fica com medo de sair de casa, porque eles não estão falando contra o Estado de Israel, eles estão dizendo que qualquer resistência do Hamas é bem-vinda, e o Hamas pediu dia 13 de outubro, sexta-feira passada, para matar o máximo de judeus pelo mundo afora, e conseguiram matar algumas pessoas. O terrorismo islâmico é o mal do mundo, é o câncer do mundo. O islâmico está tudo bem, o povo árabe está tudo bem, o povo judeu está tudo bem, drusos está todo mundo bem. O islamismo radical é o dono de todo o inferno que o mundo vive desde as Torres Gêmeas em 2001. E é disso que a gente precisa urgentemente entender. Não é povo, não é Estado, é terrorismo islâmico, é assassino estuprador, que agora eles mostraram vídeos na televisão israelense, que eles hackearam e mandaram para Israel, deles fazendo sexo com idosas mortas sobreviventes do Holocausto. Necrofilia, decapitação de cabeça de bebês,
E tudo que a gente pode imaginar, cortando barriga de mulher grávida e matando feto e depois a mãe, são monstros. Não tem como 2 estados para 2 povos com essas pessoas. A gente precisa pegar a maioria dos árabes, esmagadora, que são pacíficos, que querem amar, que querem a paz, que querem sentar com os judeus e comer e festejar a nossa história de primos, filhos de Abraão, e aí sim a gente tem uma vida normal. Enquanto não acabar com Hamas, a guerra não acaba. Enquanto não terminar com o terrorismo, a gente não acaba. E muito rapidinho falar uma coisa. No judaísmo, a gente fala que o povo judeu, por causa da tribo de Judá, ela é comparada ao leão. O leão, a maior parte do tempo, ele está com aquela cara meio de bobão na savana, porque não é nem o leão que ataca, normalmente é a fêmea que ataca. O leão está com cara de bobão, felizão, aceitando de tudo. Muitas vezes assim o povo judeu. Mas quando você ataca um leão e mostra que você quer acabar com ele, o leão desperta, mostra os dentes e acaba a brincadeira. O povo judeu está de saco cheio de pessoas que passam pano para terrorista do governo brasileiro, que é uma piada. Uma piada, que nem sequer condenou o Hamas, nem sequer falou que Israel tem o direito de se defender. Então o povo judeu fica numa de praticamente ter que pedir desculpa pelo mundo por existir. Isso não deveria acontecer, ainda mais num país tão democrático, que tem história tão bonita desde Oswaldo Aranha, que presidiu aí o começo do Estado de Israel, que é o Brasil. É uma pena que nós temos esse tipo de situação no Brasil. Isso sim fere a democracia e as conversações de paz. Eliarro, aqui no Linha de Frente, a gente não fica em cima do muro. Foi o primeiro programa a declarar o grupo Hamas como um grupo terrorista, que não há qualquer justificativa para ataque contra alvos civis. Jovens estavam se divertindo numa balada, sequestro, uma ação que equiparou definitivamente o Hamas ao ISIS. Não há qualquer justificativa em relação disso com o processo de paz, muito menos com o desejo de celebrar a paz. Então, o Linha de Frente é muito claro com relação a isso e também em separar o Hamas do povo palestino. 2.300.000 pessoas que sofrem, sim, nas condições em que vivem e que também são vítimas do Hamas também. A gente espera que haja uma ascensão moderada de alguém que possa discutir um processo de paz racional, pragmático e viável. Eliarro, muito prazer em falar com você e protestamos por novas oportunidades para a gente conversar mais. Muito obrigado. Obrigado e que Deus possa abençoar todos nós e vemos dias de paz. Amém.